Oi, gente, professor Thiago Pérez na área. Bom, na aula passada nós falamos de William Graham Sumner e o contínuo, né, entre Fulcrum, que é o uso, o more, que é o costume, e a lei, né, e falamos também das três funções da lei, sendo uma consolidação de mores já estabelecidos, segundo, solapar comportamentos, né, e costumes antigos, e terceiro, balizar situações novas. Hoje nós falamos de um modelo de McIver e Page que vai classificar a maior parte, né, as principais instituições humanas, os códigos que regem essas instituições e também as punições, né? Então, esse é um pacto comum entre a maior parte das instituições. Todas elas vão ter algum tipo de código normativo, né, de conduta, todas elas vão prever algum tipo de sanção em relação a comportamentos e condutas inadequadas. Então, o primeiro que a gente traz é o Estado, né? E o Estado ele vai seguir basicamente dois códigos, sendo o Código Civil. E o Código Civil, que tipo de sanções, o que ele vai falar? Ele vai falar de acordos, ele vai balizar, né, condutas sociais, como por exemplo a guarda compartilhada, né, entre pais separados. É uma conduta estabelecida pelo Código Civil, ok? Agora, as punições elas vão estar mesmo previstas no Código Penal. O Código Penal ele vai falar de crimes, né, de ações, transgressões que vão, né, contra a vida e contra a propriedade de forma geral, né, que segundo Locke são inclusive liberdades básicas, né, direitos básicos dos seres humanos. Agora, quais são as punições que o Código Penal vai prever? Então, a primeira, a mais comum, é a pena de morte. Acredite se quiser, apesar de hoje, né, no mundo, menos de 29 países aplicarem a pena de morte, ela já foi o padrão universal, né? Então, e o exemplo que eu sempre gosto de falar é tanto da sociedade romana. Aliás, Jesus Cristo, por exemplo, a crucificação de Jesus Cristo é um exemplo icônico, né, do que foi a pena de morte. Enfim, e assim como era nos períodos romanos, né, e assim como é hoje, a pena de morte ela é aplicada de acordo com a gravidade do crime, né? Na sociedade romana, por exemplo, o crime mais grave era o parricídio, ou seja, matar o próprio pai. E a pena que era o poena culei. Era uma pena muito complexa. Então, o indivíduo ele era açoitado, depois colocado em um saco de couro com vários animais, sendo ele um cachorro, um galo, um macaco e uma cobra, é isso mesmo. Esse saco era fechado e depois jogava uma pedra e jogava esse saco no rio, né? Imagina que morte horrível, né? O indivíduo ele ter que se degladiar, etc, etc. Aliás, a pena de morte, né, foi tanto o tema do meu doutorado e também do meu pós-doutorado, né? Enfim, mas o que eu posso dizer é que é uma prática que está cada vez mais em desuso, né? Sendo solapada pelos valores dos direitos humanos universais. Então, posterior à pena de morte, nós temos também os castigos físicos, né? Como, por exemplo, chibatadas, até esquartejamentos em muitos casos. Prática essa também que está entrando em desuso, né? A prática mais comum dentro do direito penal é, sobretudo, o cerceamento da liberdade, a cadeia. É interessante dizer que essa prática ela vai começar nos Estados Unidos com os Quakers, né? Um grupo religioso protestante que vai entender que, primeiro, é errado matar pessoas e, segundo, que a cadeia seria uma forma de refletir, por assim dizer, sobre esses crimes e crescer espiritualmente. Enfim. Então, primeiro caso, Estado, Código Civil, Código Penal. No Código Penal, punições econômicas também, punições, a pena de morte, punições físicas e cerceamento da liberdade. Segundo tipo de instituição, a igreja. Toda igreja, né, toda instituição religiosa vai seguir um código religioso. E todo código religioso vai prever também punições, como por exemplo punições sobrenaturais, a não ir para o céu, o umbral, etc, etc, ou a excomunhão, ser expulso, né, da instituição, algum outro tipo de rechaço. Um outro tipo de instituição importante aqui são as organizações profissionais, e que vão seguir dois códigos. Primeiro, toda empresa vai ter
a política da empresa, ou seja, as normas da empresa, sei lá, horário de sair, horário de entrar, as funções, atribuições, etc, etc. E o segundo escopo é o código de ética da profissão. Se você transgredir as políticas da empresa, você pode, sei lá, ser suspenso, receber algum tipo de advertência. Agora, se você transgredir as normas do código de ética, geralmente as punições são mais graves, né? Levando o indivíduo, às vezes, até perder o direito do exercício profissional ou ainda responder processo penal, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um clássico, né? Então, por exemplo, aquele pessoal que trabalha em posto de saúde, vai lá, né? Bate o dedo, bate o cartão, vai pra rua passear, depois volta só no fim do dia. Isso não é só uma transgressão em relação às normas da empresa, mas também ao código de ética da profissão. Além disso, nós temos também a família. A família é a instituição mais antiga e mais comum entre os seres humanos em Roma, né? Eu sempre gosto de falar de Roma. A família é formada pela figura do pai, né? Só o pai que pode formar uma família e decidir o rumo da família, né? É só com a morte do pai que o próximo primogênito, por assim dizer, vai assumir o sobrenome da família e constituir a sua própria família. Enfim, hoje não vivemos exatamente esse tipo de formatação, mas a família de fato é importante. Toda família tem o seu código familiar, ou seja, com o que pode, com o que não pode, e a transgressão desse código leva, por exemplo, a castigos, ou ainda a perda de preferência, perda de herança, enfim. Em continuidade, nós podemos falar também dos bandos, as organizações criminosas, como por exemplo a Yakuza no Japão, a máfia italiana, a Cosa Nostra, ou ainda no Brasil o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, a Família do Norte, enfim, cada uma dessas organizações vai ter um código, que é o código criminal, e geralmente aqui o padrão de punição é a violência, chegando às vezes a ser a violência extrema ou a morte. E por fim nós temos a comunidade. A comunidade nós podemos entender que é a sociedade mais próxima de nós, ok? Que vai ser guiada, por exemplo, pela etiqueta, pela moda, né? O que está na moda, pelos costumes, pelos rituais. E a sanção aqui geralmente pode ser o ostracismo, sei lá, expor ao ridículo, né? Mas nada. E por fim, a questão da sociedade, que vai se guiar. A sociedade são os demais, enfim, que não estão exatamente no convívio tão próximo, né? E que vão se guiar sobretudo pelos valores morais, né? Pelo que, inclusive, o William Graham Sumner na outra aula pontuou como uma questão de more. Então, em suma, cada instituição humana vai tentar manipular o comportamento dos humanos, e para isso existe um código e um tipo de sanção. Primeiro, o Estado, Código Penal e Código Civil. No Código Penal, cerceamento da liberdade, morte e castigos físicos. Igreja, Código Religioso e punições sobrenaturais, excomunhão. Empresa, né? Organizações profissionais vão seguir sobretudo o código profissional e o código de ética. Um clube, né? Que eu esqueci de mencionar. Um clube, por exemplo, para você se associar, você vai ter que assumir ali um compromisso, assumir umas regras, e transgredir você pode perder, por exemplo, o direito, né, de fazer parte desse grupo. As organizações criminosas também vão ter o seu código, geralmente a punição é na base da violência, e tanto a comunidade, que é o mais próximo, né, que vai se guiar pela moda, pela etiqueta, quanto a sociedade, que é um pouco mais distante, que vai se guiar pela moral, também tem as suas punições e formas de modular o comportamento dos agentes. É isso, gente, a gente se fala mais na live. Respondam lá a questão no nosso fórum. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.